Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite. Fico muito feliz quando nos reunimos como igreja nesse lugar. E gostaria de pedir ao nosso amado irmão Márcio que orasse ao Senhor para iniciarmos essa reunião. Iremos, nessa reunião, estudar um tema muito interessante, que é o homem curado num sábado. O homem curado em um sábado. Então, eu gostaria que o nosso amado irmão Márcio, orasse ao Senhor. Ele está falando que está muito barulho. Eu vou orar, então. Obrigado, irmão Márcio. Vamos orar. Senhor, te agradecemos na noite desse dia, te louvamos por esse momento único que tu nos possibilita de estarmos aqui te adorando, glorificando o teu nome. Muito obrigado, Jesus, porque tu és santo. Muito obrigado, porque tu és fiel. Te agradeço, Jesus. Nos ajude. Guarda nossas vidas, em nome de Jesus. E o nosso professor também. Guarda ele. Amém e amém. Por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Uma semana de muita chuva, né? De chuvas intensas aqui no Rio de Janeiro. Mas pela graça do Senhor, a gente pode estar reunido aqui. Estarmos reunidos a partir das nossas casas, né? Isso é um privilégio, é uma graça que o Senhor nos concede e é motivo de muita alegria mesmo. Vamos para mais um passo da nossa jornada nesse grupo de Jesus. E hoje se inicia a etapa de número 4, que é conhecendo mais de Jesus. E o primeiro passo dessa nova etapa se encontra ali em Marcos, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 6. Como o irmão Isaías já citou, Jesus ele cura num sábado. O contexto ali de Marcos ele é muito interessante para nós analisarmos essas passagens que a gente vem estudando, né? Marcos, como os irmãos bem sabem, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele é um evangelho que ele é escrito de uma maneira muito direta, objetiva. E esses primeiros capítulos de Marcos, em especial o capítulo 2 e o capítulo 3, o qual o nosso texto está inserido, são capítulos que demonstram a hostilidade da religião para com Jesus. Jesus começa ali no capítulo 2 a perdoar pecado, a curar, e depois ele vai partindo ali para as sinagogas, para os locais, e a gente vê sempre uma reação negativa diante de Jesus e o intento dos religiosos, como no texto de hoje, que é buscar a perseguição, que é buscar matar Jesus. E esse texto de hoje ele é muito importante porque ele é um texto central, né, nessa questão. Jesus, mais uma vez, ele vai numa sinagoga, ele vai ali num dia de sábado, e ele encontra a sinagoga numa situação deplorável. Ali havia uma pessoa enferma, um homem que tinha um problema gravíssimo ali na sua mão, né? E aí Jesus, ele opera um sinal no dia do sábado. Ele cura aquele homem. E o texto vai dizer que os religiosos, eles estavam atentos a Jesus, mas não porque eles queriam aprender de Jesus, mas porque eles queriam ver se Jesus fosse operar alguma coisa no dia de sábado. Olha que interessante. O destaque do texto é que a religião, ela não se importa com o bem-estar das pessoas. A religião, ela se preocupa com o cumprimento de um mandamento estabelecido pela religião, não importando se a pessoa que está ali, ela está bem ou não, se ela goza de vida ou não, se ela atende aquilo para a qual o Senhor Deus a criou. Então, quando Jesus, e sabendo disso, né, ele traz aquele homem e coloca aquele homem no centro, e ele faz com que aquele homem estenda a mão e Jesus o cura, a reação dos religiosos é algo bem interessante. Eles ali olham para Jesus
e eles começam a condenar Jesus por esse ato. Jesus, ele cura uma pessoa. Você já imaginou isso? Você está num ambiente onde tem uma pessoa que ela sofre, e aí Jesus, ele cura a pessoa. E ao invés disso trazer para as pessoas uma alegria, isso aí traz para as pessoas revolta. Porque na visão deles, Jesus havia quebrado o mandamento que era o mandamento essencial deles. Por que o sábado era tão importante para os religiosos, né? Eles consideravam que o sábado era o mandamento mais importante porque o próprio Deus havia guardado o sábado, né? O texto vai dizer que Deus descansou no sábado, texto de Gênesis, né? Depois da criação, Deus vai lá e descansa das suas obras. Então, para eles era um mandamento que o próprio Deus tinha cumprido. Então, eles não poderiam de maneira alguma quebrar esse mandamento. Só que o descanso de Deus não era um descanso morto, não era um descanso onde não poderia fazer o bem. E o questionamento que Jesus faz para os religiosos diante do sábado é esse: se era possível fazer o bem ou o mal no sábado. O interessante é que essa expressão bem e mal, ela é muito forte na religião. Ela vem desde lá do Éden, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí ela vai passando por todo o Antigo Testamento. Essa questão de sempre ter um dualismo, né? Luz e trevas, bem e mal, justos e injustos. Então, o mundo judaico era dividido dessa forma. Então, Jesus, quando ele evoca essa questão do bem e do mal, ele traz ali para a consciência deles esse despertamento. Olha que interessante. Se o sábado ele foi criado para que o homem descansasse, para que o homem gozasse, né, do descanso das suas obras, assim como Deus o fez, qual que era a maldade? Qual que era o perigo? O que havia de ruim em Jesus curar uma pessoa? Jesus não estaria ali introduzindo essa pessoa num sábado, ele não estaria fazendo essa pessoa descansar dos seus sofrimentos, das suas angústias, né, do seu desespero. Só que a interpretação da lei para aqueles homens é que Jesus não poderia fazer nada no sábado. Então, para eles, o mais importante era ver o cumprimento frio de uma lei do que ver o bem de um ser humano que sofria, que padecia. E o texto fala que Jesus ele vai olhar para aqueles homens com um olhar de indignação, né? Uma indignação, não uma indignação pecaminosa que odiava aquelas pessoas, mas uma indignação contra o entendimento que eles tinham. Pessoas ali que falavam em nome de Deus, elas se reuniam em nome de Deus, elas proclamavam a lei de Deus, mas ao mesmo tempo elas não valorizavam o principal da criação de Deus, que quando Deus criou o homem, ele criou o homem perfeito. Ele criou o homem numa situação que o homem pudesse viver uma vida plena, uma vida cheia de alegria, de satisfação em Deus. Então, o que Jesus estava fazendo com aquele homem ali, quando ele coloca aquele homem no centro da sinagoga, era trazer para aquele homem a dignidade que Deus havia dado para ele. Então, a cura, ela tem esse fator pedagógico também, né? De trazer a restituição, de devolver à humanidade o padrão estabelecido por Deus. Deus, quando criou ele fez a criação, ele criou o homem, ele não criou o homem para que o homem vivesse nesse estado. Então, toda essa situação, ela é em função do pecado, da busca dessa independência do homem, né? Então, quando Jesus ele opera esse sinal na sinagoga, ele traz para aquela mentalidade isso, que o cumprimento da lei é amar o próximo, que o cumprimento da lei é trazer para a humanidade essa dignidade. Então, essa passagem é muito interessante porque ela começa a trazer aos leitores do Evangelho esse real entendimento. Como que eu devo me portar diante da lei de Deus? O Deus que eu sirvo é um Deus que ele se preocupa com o cumprimento frio de uma lei e não com o bem-estar da humanidade? Será que Jesus ele quebrou ali a lei de Deus? Será que Jesus ele foi rebelde ao mandamento do Senhor ao curar uma pessoa? Então, quando a gente se dedica a estudar essa passagem, eu creio que muitas coisas começam a vir no nosso coração. Quando a gente, de fato, usa da palavra de Deus não para favorecer a humanidade, mas para condenar a humanidade, para trazer mais sofrimento. E esse não é o princípio de Jesus. Jesus ele nunca trouxe o sofrimento para a humanidade usando a palavra de Deus. A palavra de Deus na boca de Jesus, na vida de Jesus, era uma palavra de libertação, era uma palavra de alegria, era uma boa notícia. Então, que a gente possa verificar nessa noite, juntamente aqui com os irmãos, se a nossa prática de vida
é uma prática que se alega no cumprimento frio do mandamento de Deus, segundo a nossa interpretação, ou se a nossa vida ela está pautada no princípio de Jesus, porque Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então, tudo aquilo que depõe contra a vida, que vai contra a vida, não está no Espírito de Cristo. Então, esse texto ele é muito importante. Eu creio que os irmãos têm as suas experiências, os seus acréscimos aqui para trazer para o grupo e que a gente possa caminhar mais uma vez em direção a essa vida de Jesus, né? Que a gente possa cumprir aquilo que é designado para o grupo de Jesus, o nosso conhecimento de Jesus e o seu seguimento em novidade de vida. Amém? Passar para o irmão Isaías. Louvado seja Deus por essa palavra, muito, muito boa, professor. Interessante quando o professor fala a respeito do dualismo, né, que a religião coloca nessas questões espirituais, né, nessas questões de se falar de Jesus, o dualismo. Faltou o professor colocar, o professor falou a respeito do bem e do mal, de nós e eles, né? Faltou o Deus e o diabo, né? Exatamente. Imagina uma igreja em que não existisse a figura do diabo, porque o diabo é tão falado na igreja, porque que o diabo está querendo derrubar. Eu não aguento quando eu vejo o pastor falar. O diabo está querendo derrubar a nossa igreja. Mas olha, quer dizer, nós temos que orar, temos que isso, temos que aquilo. E eles esquecem do que nós aprendemos, que o diabo ele foi derrotado na cruz, não é isso? E ele sempre foi, sempre será um opositor, ele sempre foi, sempre será um opositor à obra do Senhor. Agora, eu gostaria de deixar os irmãos falarem, os irmãos, como o professor falou, se expressarem a respeito desse contexto em que nós observamos os religiosos, podemos dizer aqui que eram os teólogos, os estudiosos, os pastores presidentes das convenções, indo contra o Jesus que curou num dia inapropriado. Eu queria que, se os irmãos pudessem falar algo, se quisessem fazer uma correlação com o que a igreja que nós vivemos hoje, que você vive hoje, quando você busca fazer algo que não está na cartilha do sistema religioso, do teu líder. Eu queria abrir para os irmãos ficarem... Pode falar, João. João já levantou a mão ali. Pode falar. E a Jacira também. Tá bom, irmã Jacira. Quando o professor fala a questão do dualismo, eu vou ao Velho Testamento e vejo o dualismo em Deus. Ele fala, eu faço o bem e eu faço o mal. Né? Quer dizer, uma dicotomia que ele pega para si como um atributo. Vamos dizer, o mal e o bem está em Deus. Ele tem autonomia para fazer o que ele quer. Aí, quando a gente vai para Jesus, que ele faz essa pergunta, aí eu fico pensando nesse dualismo em Jesus. Ele não é que ele faria o mal, mas ele tinha a capacidade também de fazer o bem e o mal. Ele coloca ali para os camaradas raciocinarem. E aí os caras vão para a lei. Eu não sei se é no tempo de Jesus ou depois, que eles subvertem a lei quando eles criam um dispositivo, né? Porque a lei diz, né? Onde está a tua comida, aí é a tua casa. O que eles faziam antes? Pegavam o farnel deles, andavam até a distância que eles queriam e lá colocava a comida deles. Aí, pô, não está pecando, né? Não está desobedecendo
a lei, porque onde está a tua comida, aí é a tua casa. E aí eu vejo, só para terminar, Jesus como um grande provocador. Olha, se a gente olhar Jesus com humorismo, né, a gente vai ver que ele provocava mesmo a reação das pessoas, porque se a gente colocar onisciência em Jesus, né, ele sabia que o camarada ia estar lá com a mão mirrada, ele sabia que os camaradas iriam se levantar contra ele, né? Essa é a minha colocação, professor, que eu estou aqui analisando o texto, né? E ele vai aonde? Na sinagoga. E o texto fala, na minha tradução, que eram os herodianos. Eram os herodianos, né? Quer dizer, judeus que tinham entrado por uma outra vertente. Sim, muito interessante. Esses questionamentos, eles são bastante válidos, né, no estudo bíblico, quando a gente tem uma dimensão assim livre para analisar, né? Olha que interessante. O irmão João, ele traz aquele texto de Isaías 45, verso 7, onde fala: eu crio bem, né? Eu crio mal, eu faço o mal. Com certeza, essa transposição que o irmão João fez, ela é muito necessária. A gente lê um texto do Antigo Testamento e a gente joga em Jesus e fala: ué, não está batendo em Jesus, né? Então, ou o entendimento que as pessoas trazem acerca do texto não bate, ou de fato existe uma superação em Jesus, né? E o texto de Isaías 45, 7, a gente pode ver exatamente essas duas coisas. O entendimento antigo daquele judaísmo, onde atribuía tudo a Deus, o que vai mudar depois do cativeiro, onde eles passam a enxergar um agente maligno. A gente vê bastante claro naquela passagem acerca do censo que Davi promoveu, né? O texto mais antigo vai dizer que Deus incitou a Davi a fazer o censo, e no texto mais moderno diz que foi Satanás que incitou a Davi. Então a gente vê essa mudança de entendimento neles. E em Jesus a gente vê que não existe essa questão de Deus fazer o mal, porque Deus é bom. Deus só faz coisas boas. Alguns teólogos saem para aquela tangente, a dizer o seguinte: não, Deus se aproveita das circunstâncias negativas para que ele use aquilo em favor do seu propósito, do seu projeto. Mas, de fato, o texto ali ele coloca Deus como o fator originador e não como alguém que se aproveita da situação. Então, é bem interessante porque em Jesus a gente tem essa luz definitiva, né? A fala definitiva acerca de Deus. É através de Jesus que a gente conhece o Pai. E essa gambiarra que eles faziam na lei, que o irmão João falou, ela é muito legal. A gente vê isso em várias passagens, né? Quando eles usam a lei a favor deles e quando há um questionamento do povo, eles vêm com alguma interpretação de um sábio antigo ou de alguma adaptação que se fazia na lei para atender os seus interesses. O próprio Jesus ele questiona muito isso. A questão do Corban também, né? Quando eles diziam que se fosse para entregar aquilo que era devido aos pais, mas se você entregasse para Deus, você estava cumprindo o mandamento. Aí Jesus fala que não, que eles estavam desonrando a Deus, criando os mandamentos deles, as doutrinas deles, né? Mesmo sendo uma doutrina, entre aspas, em favor de Deus, né? Porque, olha o pensamento lógico, se você tem que entregar algo para os seus pais e você entrega para Deus, qual que é melhor? Entregar para Deus ou entregar para os pais? As pessoas falam assim, entregar para Deus. Mas o mandamento de Deus não era para entregar para ele, era para entregar para os pais. Então havia sempre esse acochambrar aí em cima da lei, assim como existe também nos nossos dias, né? Como o irmão Isaías falou, trazer para as nossas realidades. As pessoas elas usam os textos ao seu bel prazer. Um texto ela escolhe para condenar um grupo, o outro texto que também traria condenação na mesma dimensão, ela já interpreta de uma outra forma. Então eles fazem uso seletivo das escrituras e isso é muito perigoso. E concluindo, né, a boa participação aí do irmão João, quando ele fala acerca do estilo de Jesus. Jesus ele era muito provocativo mesmo. Ele trazia aspectos até de ironia, que era uma forma, né, de falar. Então, Jesus ele era muito provocativo e trazia esse despertar da consciência, né? Em todas as passagens, você vê a fala de Jesus, ele sabia provocar
ele sabia levar as pessoas à reflexão. Ele fazia com que as pessoas caíssem em si, fazendo com que elas mesmas confessassem a sua própria ignorância, né? Era a atividade de um grande mestre, de um grande rabi. Exatamente, professor. Exatamente. Esses diálogos, essas participações de Jesus enquanto esteve na Terra, eu queria que os irmãos participassem, como o irmão João participou, a respeito da dificuldade que até hoje existe do fator templo, não é? Do fator do sagrado, não é? O fator do sagrado. As pessoas hoje elas preferem criticar, vilipendiar pessoas que não cumprem o estatuto da igreja. Mesmo esse estatuto sendo antigo, mesmo esse estatuto estando defasado, você se levanta e fala, mas, irmão, a Bíblia diz isso, isso, isso. Então, muitos aqui, o irmão Hilton é um, que nós temos conversas a respeito, que ele viveu o que Jesus viveu. Você querer ensinar o que Jesus determinou que ensinássemos e vivesse, e o estatuto, o sistema, não concordar com isso. A famosa tradição, não é? A famosa tradição. Então, você se vê como um leproso, você se vê como uma pessoa que está querendo lutar contra Deus. E Jesus, professor, ele vivia isso, ou não? Sem dúvida. Esse caso que você citou, ele é muito atual mesmo. Ele é muito atual. Eu vou contar rapidamente aqui para os irmãos. Eu sei que a irmã Jacira vai participar também, né? Eu vou falar aqui rapidamente para os irmãos algo que ocorreu comigo, como o irmão Isaías citou. Teve uma questão que foi levantada no local onde me reunia, uma denominação, e os pastores lá não chegaram num consenso. Foi uma questão que um jovem levantou, e aí tinha um grupo que estava defendendo o jovem naquilo que ele abordou, e o outro grupo, mais antigo, era contra o jovem. E aí eu não sabia disso. Aí chegaram lá no seminário e me chamaram. Até interromperam a aula lá e pediram para que eu subisse lá na reunião de pastores. E aí, quando me contaram o caso, o pastor ele foi até bem sábio, porque ele não falou quem estava defendendo nenhuma posição. Ele só expôs o assunto e falou assim, qual que era a minha opinião, né? E a minha opinião era contrária à dele. Foi bem interessante isso, porque ele não falou assim, olha, a gente aqui defende tal coisa. Ele não fez isso, ele foi até sábio. Ele chegou e expôs a questão e falou assim, o que você diz? O que você acha desse assunto? Né? Aí eu cheguei e apresentei as argumentações bíblicas. Aí eu vi que criou um mal-estar, porque a maioria da diretoria da igreja, como era chamada, estava numa posição assim oposta à minha. Aí ficou um mal-estar muito grande, porque eu apresentei os textos bíblicos e eu falei, olha, vocês têm todo o direito aí de refutar, mas faça na Bíblia. Né? Aí eles ficaram sem graça. Aí surgiu uma frase que eu nunca esqueci. Levantou um lá que não era o pastor presidente, né, era o vice. Ele falou assim, pois é, você apresentou os argumentos bíblicos, deu a sua explicação na teologia, tal, mas é o seguinte, a gente aqui, desde quando a gente se entende por igreja, a gente age assim, e é o que está escrito no Estatuto da Igreja. Então, o que tem que prevalecer aqui é o Estatuto da Igreja. Aí eu ouvi, né, educadamente, falei, amém. Não sabia qual que era a posição de vocês, eu não pedi para vir aqui, vocês me chamaram, eu expus, mas eu só queria pedir um favor para vocês, então, que vocês nunca mais dissessem no púlpito que a Bíblia é a única regra de fé e prática desta igreja, que não é. Porque foi apresentado aqui o argumento bíblico, não teve uma refutação bíblica, e a resposta se apoiou no estatuto, na tradição da igreja. Então, aqui é como a igreja católica. Vocês não podem falar mal da igreja católica, porque além da Bíblia, aqui também, como a igreja católica,
valoriza a tradição. Então, nunca diga que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Aqui também a gente tem as tradições. Aí ficou aquele clima, eu desci, né, voltei lá para a aula, e aconteceu como o irmão Isaías falou, é uma coisa muito comum hoje. O que vale é a tradição, é o mandamento, é a história, são os ditos dos pais, as experiências do passado, mas quando você coloca na Bíblia, você vê que o assunto fica bem difícil. Irmã Jacira, por favor. Sim, só o que eu vou comentar é tão pequenininho, é tão simples, que eu tinha que ser a primeira. Por quê? Que eu ia falar era em cima que, ao ouvir o nosso querido e amado pastor Wilton falando, passou na santa cabecinha, que passa muita coisa aqui, é o seguinte, que curar, fazer milagres, no meu entender, no entender da Jacira, não é trabalho. É um ato de misericórdia, de amor, de liberdade, de contentamento, de alegria. Como é que aquele povo, o povo que eu falo aí, né? O povão não, o povo que eu falo é a elite, o povo elitizado, consegue entender cura como trabalho. É totalmente diferente. Olha o exemplo que temos aqui hoje, o exemplo de hoje, cada dia tem um exemplo. Jesus pediu o quê? O homem para levantar, ir até o meio, esticar as mãos, pronto, realizou o milagre. Jesus fez algum trabalho? Não, isso é um trabalho espiritual, que é a energia dele, a força que vem de onde? De Deus. Então, esse pessoal é burro, mas é burro. Não está vendo que um ser normal não ia ter tanto poder assim, de só no ato de mandar o homem ir para o meio e mandar esticar a mão, ficar com a mão boa? Não está vendo que isso é impossível? Não está vendo que isso é só mesmo Deus que pode fazer isso? Só um homem realmente sob a influência de Deus que pode fazer isso? Aí sai daí, vai se encontrar lá fora com os herodianos, que eles não se davam bem, mas como tinha a mesma vontade de acabar com Jesus, começaram a conversar como fazer um plano para acabar com Jesus, que estava vendo que Jesus os superava de todas as formas. Até na hora de conversar, de elucidar, eles ficaram em silêncio. Por que eles ficaram em silêncio? Eles viram que Jesus tinha razão. Jesus tinha razão. Para eles não darem razão a Jesus, eles ficaram em silêncio. Mas o silêncio deles botaram Jesus mais indignado. E nessa indignação, Jesus encheu de mais força do Divino Espírito Santo. Então, mais poderoso ele ficou. E foi hiper fácil. Estendeu a mão, o homem ficou curado, acabou a história. Então, não sei por que eles adoravam realmente querer acabar com Jesus. A história é essa. Mas também Jesus veio à Terra com esta missão, né? Por isso é que acontecem essas coisas todas, porque não é possível que uma pessoa não consiga enxergar algo que está tão em evidência. Está muita evidência. Jesus nunca fez nada de errado. Aliás, para não dizer, como disse o senhor João, Jesus perguntava toda hora, porque comer junto com os pobres, comer juntos com os publicanos, não lavar a mão antes de comer, então, era assustador para eles, porque para eles tinha aquele ritual de lavar as mãos. Não é lavar as mãos normais como nós ultimamente lavamos, não. Era um ritual. Então, realmente, Jesus era um desafio, puro desafio, e vencia todos os desafios sem fazer força na palavra, falando. Qual foi o dia que você ouviu Jesus fazer alguma coisa mirabolante para se cansar? Para dizer, coitado, agora ele trabalhou mesmo. Amém. Aconteceu incrível algum fato desse que a gente realmente pudesse dizer, não, aqui esse foi muito trabalhoso para Jesus. Nunca. Aconteceu assim, de cura, alguma cura desse gênero? Nunca. Até o do Lázaro, que era o amigo dele, não foi ele que puxou a pedra. Ele não fez esforço para puxar a pedra para tirar. Então, por que isso? É realmente perseguição. Mas também ele veio o quê? Com este estigma de ser perseguido. Essa é a grande verdade.
porque o pessoal se procedia como burrinho, muito burrinho mesmo, mas aquele burrinho com todas as letras em maiúsculo. É isso que eu queria comentar. E outra coisa também, já que que os senhores falam tanto, estatuto não pode ser superior em maneira alguma à Bíblia. Aonde se viu a igreja que bota o estatuto em primeiro lugar e não a Bíblia, então realmente eles não estão coerentes com a Bíblia. Totalmente com a Bíblia, não. Aí é como falou, já fez uma mistura. Já está igualzinho então, assim, já misturaram as outras coisas, já misturaram outras coisas. Então, é isso que eu tenho a falar, a comentar no momento. Muito bom, irmã Jacira. Muito bom a sua participação. Uma bênção. Eu queria dizer para os irmãos que a irmã Sheila chegou, hein? Você que disse aí, ó, que ela tinha sido arrebatada, que nós tínhamos ficado aqui, ela chegou aí, irmã Sheila. Daqui a pouco ela vai até participar. Estou com saudade da voz dela. Essa experiência que o irmão Wilton contou, baseado no que a irmã Jacira falou, que ela não entende por que as pessoas tinham... Irmã Jacira, tem coisa que a gente não entende. Um dia desse, uma irmã veio falar comigo, Isaías, nós fomos criados juntos, ela falou, eu tomei uma bronca do meu pastor publicamente no domingo. Por quê, irmã? Porque ele deu uma ordem para ninguém ir na casa de ninguém orar sem falar com ele. Ninguém pode orar na casa de ninguém sem falar com ele. E na casa de ninguém, uma vizinha lá, que era espírita do candomblé, ligou para ela que o neném de 6 meses, 1 ano, não me lembro bem, estava morrendo asfixiado. Estava muito sem respirar. A irmã foi lá, o Wilton levou o esposo, orou e Jesus fez um milagre. Amém. E aí ela ganhou um puxão E de orelha do pastor. Ela, para ser bem beata, no sentido positivo da palavra, ela chegou, né? Foi no gabinete, falou, pastor, queria falar para o senhor que tal dia eu fui na casa da vizinha, lá no Cruzeiro, tal, onde o irmão Carlos está aqui, conhece, e Jesus fez um milagre, pastor, e tal. Ela está querendo até vir aqui na igreja, mas eu queria que ela vai congregar numa igreja lá perto, que eu já estou apresentando o pastor de lá. Ele chegou domingo no culto e falou, eu sou o anjo da igreja, o cajado está na minha mão. Até se for para você fazer algo positivo, tem que falar com o anjo da igreja. Então, são atitudes que ocorrem, que são, como a senhora falou muito bem falado, assustadora. Eu sou um pouco ousado e sou capaz de dizer que são atitudes demoníacas. Demoníacas. E eu gostaria de ver os irmãos falando mais a respeito dessa situação que Jesus viveu naquele momento ali, quando ele curou aquele homem com aquela atitude maravilhosa, em que, em vez deles olharem, ficarem alegres com a felicidade daquele irmão que ganhou uma nova vida, né? Que ia se relacionar com o mundo de maneira diferente, eles nem tocaram nisso, eles foram totalmente contrários a Jesus. Alguém tem algo a falar? É um caso sério. Alguém tem algo a dizer? Isaías, uma questão aí que o irmão João colocou, e a irmã Jacira também. Por favor. Essa questão dos herodianos, né? Isso. Era um grupo voltado para a política. E aí você via lá que eles se uniram com os fariseus, com os saduceus, para buscarem a morte de Jesus. Numa linguagem de hoje, é como se você falasse assim, os bolsonaristas, eles se aliaram com os lulistas. Então, você imagina como é que era a situação da época. Eram os grupos opostos ali que se uniram contra Jesus. Jesus, ele tem essa capacidade de trazer a união de grupos que eram totalmente opostos, mas eles se uniram para matar Jesus, né?
Rapaz, é assustador. É assustador quando você faz essa transposição para os dias de hoje. É assustador. A simplicidade do Evangelho, o que dá resultado para o reino de Deus, não é? O povo não quer. O povo que eu digo, a liderança, quem tem o cajado, quem tem a cadeira principal, o Wilton, não querem. Por isso que cresce assustadoramente os grupos de Jesus, as igrejas em casas. Por isso que cresce assustadoramente esse movimento de igrejas e Deus operando, né? Deus operando em locais onde não é de praxe operar, né? Dentro do trem, em universidade, na beira de campo de futebol, né? Eu estava agora falando com o nosso irmão Carlos aqui, inclusive eu vou convidar até o Wilton, que é perto da casa dele, do trabalho que nós temos no campo de futebol. Um trabalho que já saiu mais de 7, 8 pastores, muitos eram ex-traficantes, que traziam desgraça para o bairro. Agora essa pessoa é salva em Cristo Jesus. Amém. E as igrejas não apoiam um trabalho de futebol no campo. O futebol que se prega o evangelho, as igrejas não apoiam. O pastor diz, eu vou lá se o trabalho for da minha igreja. Ele tem que pregar, Wilton. Aí ele vai. Ele tem que ser a figura preponderante. Exato. E é triste isso, é triste. Irmã Cissa, dá um glória. Irmão Leonardo, pode falar alguma coisa para nós, irmão Leonardo? Temos o Adriano também aqui, Wilton. Estou quietinha aqui, mas estou ouvindo. Tá bom? Estou ligadinha aqui. É que as perguntas das pessoas servem para mim também. Entendeu? Aí eu estou aqui só me alimentando. Estou ligadinha aqui. Amém, irmã Cissa, amém. O irmão Estevam está sem microfone, irmão Estevam, mas está ouvindo. Está ouvindo. É o Carlinhos. Graças a Deus. Apareceu o Carlinhos, outro que eu pensei que tinha sido arrebatado pelo Leonardo Vieira, estou só ouvindo. São pessoas, Wilton, que eu, nas minhas imperfeições, eu falei, essas pessoas devem ter ido. Sim. Devem ter sido transladados. Sem dúvida. E nós ficamos. Os ETs vieram e levaram elas, né? Por favor, irmão João. Pois é, interessante é que o cenário, né? Jesus chama o camarada da mão atrofiada para o meio, né? Aí a gente fica pensando, né? Onde ele estava? Ele se sentia tão marginalizado que estava lá no final do grupo, estava escondidinho lá. E aí Jesus observa-o e o chama para o meio, dá a ele um lugar de destaque, que talvez ele vivenciava, ele frequentava aquele lugar ali, mas ninguém olhava para ele porque ele era aleijado, né? E aí Jesus o chama e coloca ele no centro. Como nós estamos, né, como membros de igreja, vivendo em uma comunidade, qual tem sido a nossa atitude no sentido de visibilizar a necessidade do indivíduo no local onde nós vivenciamos, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, né? Que atenção estamos dando ao carente, ao necessitado, e, entre aspas, o pecador.
aí eu estava analisando isso aqui. Eu falei, Jesus é um camarada interessante, né? E outra coisa, João, para ligar essa tua pergunta ao professor, eu vou perguntar, junto com essa tua pergunta, ao professor. Professor, Jesus era um provocador? Olha que legal. Com certeza ele provocava. Ele tirava aquele senso comum que eles tinham. Olha que absurdo isso aí que o irmão João falou na prática. Olha que absurdo. Você está num ambiente onde a teologia oficial do ambiente interpretava que as pessoas que estavam naquela situação, elas estavam por causa de um castigo divino. Então, aquelas pessoas eram como que amaldiçoadas. Eram pessoas que não eram tidas como fiéis. Elas não eram pessoas boas. Então, elas tinham que passar por aquilo ali como um castigo, estava debaixo da maldição de Deus. Em um ato só, esse Jesus ele acaba com isso. Ele tira lá da margem, como o irmão João falou, Jesus coloca no centro e cura. O que essa comunidade agora vai ter que falar desse homem? Que ele é um bem-aventurado? Ele mudou de um dia para o outro? Ele agora é o homem que tem o favor de Deus? Jesus destruiu a teologia deles numa cura. Então você vê como que é uma provocação, Isaías. Jesus acabava com todo o entendimento deles com um ato só dele, cara. Era incrível isso. E que a gente possa lembrar do nosso amado irmão Brian, que falou que é o lugar de ensino que ele trouxe, né? Sim. Quando trouxe para o meio, está dizendo, vem para o lugar de Exato. ensino, meu filho. É absurdo isso aí. Rapaz. Tremendo. Esse exemplo do homem da mão atrofiada não pode ser comparado? Estou perguntando se pode ser comparado com a mulher encurvada. Sem dúvida. Jesus ele vai incluindo todas as pessoas que eram desprezadas, exatamente. Mas a mulher encurvada não estava há 18 anos, professor. Congregando ali, era membro. Como é que é isso? Explica para nós, por favor. É um local que não tem vida, né? Você tem ritual, você tem ensino, Congresso. você tem frequência, tem congresso, tem estrutura, mas não tem vida. Aí chega um homem lá com um ato só, ele traz aquela vida. O que você vai dizer? Qual é a sua justificativa? É a mesma coisa que nós estivermos aqui reunindo a vida toda. Aí chega um homem e fala assim, gente, a vida que Deus trouxe é essa, seja curado, seja libertado. Aí, com que cara você fica? Você tem que falar que o homem é um herege, você tem que falar que ele é um endemoniado, você tem que falar que ele não presta, que ele está fazendo algo contra Deus. Porque se eu que sou de Deus, eu estou vivendo aquilo e a minha vida não traz nenhum resultado prático, como é que alguém que não é de Deus vai fazer isso? Você fica meio perturbado. Jesus ele vai entrando num ponto ali que vai derrubando tudo. Qual que é a desculpa que esse pessoal vai dar? Tem que achar algum erro nele. O pessoal está falando, olha, gente, ou a gente freia esse homem ou o povo vai atrás dele. Porque as nossas reuniões não estão dando mais. Esse homem aí, ele cura na sinagoga, ele cura na praia, ele cura no monte, ele cura no vale, ele cura no templo. Onde esse homem vai chegando, ele vai trazendo cura para as pessoas. Ele cura cego, ele cura coxo, ele cura leproso. Não tem como segurar esse homem, tem que matar. Esse homem vai acabar com a nossa religião. Prostituta. No tanque de besteira também, então podia curar ali e curou. Sim, não tem como segurar um homem desse. Talvez está matando mesmo. Só matando. Porque a superioridade estava se destacando em excesso. Não tem como frear, exatamente. Fala, Márcio. Inclusive, ele bota até pessoas de férias, porque só ia dar aula uma vez na semana, aí bota para dar aula em 4 domingos. Falaram, mas esse estudo é só na terça. Não, vai de férias. Aí aparece ele para dar aula em 4 domingos. É isso aí. Jesus é o quê? É verdade. Jesus é muito bom. Jesus é muito bom. Gente, faltam 7 minutos para as 10 e eu gostaria de
passar para os amados irmãos o número do Pix do nosso professor. O nosso professor Hilton, ele não pediu para que nós dessemos nenhuma quantia para ele. Ele não pediu. Isso foi uma iniciativa nossa em saber que a vida do nosso professor é buscar o conhecimento do alto para passar para nós. E nós, como igreja, abençoamos a vida dele. E se você tiver uma caneta aí, você anota, por favor, o Pix do nosso professor e abençoa ele com o que Deus colocar no seu coração. O Pix do professor Wilton Chini é 285 753 398 50, o CPF. Repetindo, 285 753 398 50, o CPF do professor. Que você possa estar abençoando o servo do Senhor para que ele possa continuar explanando, divulgando o amor de Cristo, esse Cristo tão maravilhoso, né? Que nos permite estar aqui agora estudando e aprendendo a sua palavra. Mas irmãos, alguém tem mais alguma fala, algum detalhe a respeito do que nós estamos falando aqui? Fiquem à vontade. Quer falar, Carlos? Tem que abrir o microfone. Espera um pouquinho, deixa eu ativar. Espera aí. Vou abrir para você, Carlos. Está ouvindo? Ouvi, estamos ouvindo. Ô, Pode pastor, essa palavra, né, do homem da mão mirrada, onde Jesus ele vem curar esse homem, né? E a gente vai vendo que Jesus ele nasce numa época que a lei mandava bastante, a lei ela era muito severa naquela época. Então, as pessoas que tinham algum defeito, alguma doença, eles não eram bem vistos no meio da sociedade, eles eram excluídos desse meio dessa sociedade. Tanto é que quando vem o nascimento de Jesus, que ficam sabendo que vão nascer o rei do judeu, Herodes já começa a perseguir Jesus desde o nascimento dele. Essa perseguição já vinha com o nascimento de Jesus, que eles sabiam que Jesus já ia mudar aquela história. Eles queriam saber por que ele era considerado rei. Como rei? Ele nem nasceu, já está considerado rei. Eles já queriam matar Jesus no nascimento. Então, agora eles não conseguem matar Jesus no nascimento de Jesus. Que Jesus sai, a gente sabe que ele vai sair dali, da cidade da Galileia, e ele vai nascer em Jerusalém. E quando ele volta, Jesus agora ele volta já um pouquinho, né, maior, e aí agora vai começar o ministério de Jesus, e desde aí então eles já começam a querer pegar Jesus em alguma coisa. Quando Jesus ele faz o primeiro milagre, a primeira coisa que eles falam era que esse homem não podia curar no sábado, esse homem não podia curar nisso, esse homem não podia fazer. Então eles aí já começam a levantar um povo para poder prejugar Jesus, porque eles achavam que tinha que prevalecer a lei de Moisés. Eles achavam que na lei de Moisés Jesus não podia fazer. Só que eles não sabiam que Jesus veio para quebrar a lei. Jesus ele veio para quebrar tabu, ele não veio para poder ficar naquele tabu da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Que você fizesse um trabalho no sábado, você era castigado. Então, quando Jesus ele começa a fazer milagre, eles começam a querer matar Jesus justamente por causa disso. Que Jesus estava mudando todo aquele quadro que eles usavam em favor deles. E aí, quando Jesus entra com esses milagres, nome da mão mirrada, eles pegam aquela mulher no fluxo de sangue e levam até Jesus para poder pegar Jesus de alguma coisa. E Jesus, em vez de usar o poder, não, Jesus falava assim, olha, atira a primeira pedra que ele nunca pecou. Ah, mas por que eu não posso fazer? Então eu tenho que deixar ele morrer, que eu não fizer o milagre, ele vai morrer, eu tenho que deixar o meu boi cair, ver ele morrer, o meu jumento cair e morrer. Então eles ficavam porque eles não conseguiam pegar Jesus, porque Jesus tinha sempre um argumento mais forte do que o que eles tentavam armar contra Jesus.
E aí a glória de Jesus ela permanece até hoje, que até hoje ele cura, salva e liberta, e vai libertar até o fim do século, com a honra e glória do Senhor Jesus. Né, meu Amém. pastor? Amém. Então, até hoje, e muitos ainda tentam parar Jesus até hoje. Tem muitos aí tentando parar Jesus até hoje, meu irmão. Entendeu? Daquela mesma forma. Tem gente querendo crucificar Jesus de novo. Entendeu, meu amado? Mas só que ele é maioral. Ele diz, eu vim para mudar. Eu vim para mudar a história. Eu vim para mudar o quadro. Eu não vim para prejulgar, não. Eu só vim só para mudar a história. Tanto é que Jesus podia prejulgar todo mundo, mas ele não prejulgou. Nem Herodes ele prejulgou. Ele falou, não, cada um vai ter o seu tempo certinho aí, tá? Para pagar as suas dívidas aí. Mas é importante, entendeu? Porque a cura do homem da mão mirrada foi só para mostrar o quanto ele fazia, mesmo ao contrário de tudo que alguém pensava. Se lembra quando Pedro arrancou a orelha de Maicon? Arrancou a orelha de Maicon, Jesus foi lá e botou no lugar. Falou, não, não é assim não, peraí. Ei, que você fizer isso, esse homem não vai ter mais validez, ele não vai poder mais assumir o seu posto. Entendeu? Então, Jesus ele vem para inverter o que era inalgarável, inepossível para o homem. Deus vem, que Jesus nasce e faz tudo aquilo que o homem não podia fazer. Verdade, verdade. Boa palavra. O professor quer falar algo, professor, em cima do que ele falou? É interessante essa questão que ele falou do Malco, né? Se Jesus ele não curasse o Malco ali, era mais um invalidado. É, isso aí. Com a família toda ali. Interessante. É verdade. Porque E Jesus já... Exato. Ele não veio para tirar ninguém, né? Ele veio para incluir. Então, se ele deixasse ele o homem sem a orelha, aquele homem estava aposentado por invalidez. Então, Jesus foi lá. E olha a diferença, ele estava sendo perseguido por esse homem. Então, tu vê a diferença de Jesus. Jesus ele não prejugou nem aqueles que estavam perseguindo ele. Ele falou assim, peraí, não, eles estão me perseguindo, mas eles nem sabem o que estão fazendo. Eles estão me perseguindo por causa de outras pessoas. Eles estavam perseguindo por causa de Herodes, eles não estavam perseguindo Jesus. Ele falou, né, Jesus Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas né? É por aí. É isso que muitas vezes a gente esquecemos de fazer. Entendeu, pastor? A gente queremos prejudicar algo que onde a gente devia absorver, a gente ainda bota mais lenha na fogueira. E teve outro personagem e a ideia aqui do grupo é sempre falar de Jesus o tempo todo, né? É o que nós estamos fazendo. Muito bom hoje, estou amando. E hoje foram 13 pessoas, Wilton. Batemos o recorde de 14 pessoas hoje. Glória a Deus. E falando dele, dizendo dele, falando dele o tempo todo. Mas nós não podemos esquecer de outra pessoa que deu exemplo, o amado Carlos, o professor. É de Estevão, não é isso? Estevão. Estevão também é outro que nos deu... Mas gente, isso é um trabalho muito tremendo que nós temos que vivenciar e viver. Vivenciar e viver na prática. É complicado você, Carlos, ver um líder religioso que você conhece, que sabe, indo contra Jesus. Você fica indignado, você fica, sabe, você fica transtornado. Então, para você agir como Estevão, agir como Jesus, você tem que estar numa sintonia, né, João? Com um Senhor muito forte. Sabe? Você vê um líder televisivo, um exemplo, um líder televisivo, um líder que tem acesso, que forma opinião, um líder que, quando ele fala, alguém fala assim, o pastor tal, o chefe tal, vai divulgar algo aí pelo Instagram, vai quebrar tudo. O povo fica alvoroçado. O que ele vai falar? O que ele vai falar? Aí o cara vem totalmente contrário ao que Jesus falava. Aí você fala, meu Deus. Irmão Hilton, fala para mim,
como Jesus agiria hoje. É. Algo tremendo. As Paulo, falas se você observar... Paulo ele chegou a chamar, né? Vocês são os imbecis, os idiotas, hein? Paulo era... Fala para mim. As falas de Jesus mais graves que ele fez foram contra os líderes religiosos, né? Capítulo 23 ali de Mateus, os discursos mais duros de Jesus foram para aqueles que impediam as pessoas de entrar no reino de Deus através da religião. Então a gente tem que ver isso. Tudo aquilo que impede a vida, Jesus ele agiu de maneira muito certeira, né? Dura. Tudo aquilo que oprimia, tudo aquilo que trazia um falso entendimento acerca de Deus, Jesus foi lá e fez. Então ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: os ditos de Jesus que a gente evita, né? A gente gosta de olhar Jesus como bom pastor, a gente gosta de olhar Jesus como aquele mestre acolhedor, a gente gosta de olhar Jesus como o Cordeiro de Deus, mas você também tem que observar o Jesus como esse mestre que ele se irava contra o erro, né? A tradução, professor, a tradução não amenizou muito aquelas falas de Amenizou. Paulo em Gálatas, de Jesus em Mateus 23? A tradução não amenizou? Amenizou. João Batista. É difícil conseguir uma tradução mais ao pé da originalidade desses textos, professor? Hoje em dia está mais fácil, né, Isaías? Hoje em dia, com esses dicionários, né, com esses textos interlinear, onde você vê ali cada palavra, não está tão difícil de ter isso, não. Até porque, por exemplo, tem palavras que ela é aquilo mesmo, só que o sentido naquela época era diferente. Por exemplo, Jesus fala assim, que você não pode chamar alguém de louco, né? Aí você fala assim, louco? Eu já chamei uma pessoa de louca. Mas não é esse louco. Fala assim, Isaías está louco. Não era isso. O louco, para eles, o que significava quando eu falava isso? Você está totalmente desqualificado para fazer qualquer coisa. Então é louco mesmo ali. Então o problema ali não é nem a palavra, é o sentido que aquela palavra tinha naquela época. Você chamar alguém de louco, né? Então essa verbal era muito forte. Cada palavra ali, você vê, Jesus, quando ele falava isso de raça de víboras, ele chamava os homens ali de raposas, era algo muito forte, era algo assim que falava, meu Deus, quem é esse homem para falar essas coisas desses líderes? Porque você imagina, ele está falando daquele povo, como o irmão Isaías falou, que era referência deles. Você olhava assim, quem são os homens mais próximos de Deus? Aí você fala assim, são aqueles mestres da lei. Aí você vê um homem que é um rabino, que vem de uma região pobre, que não tem uma família famosa, um homem que não tem nenhuma escola, um homem que não cursou com os melhores rabinos, ele desqualificar tudo aquilo? Você vai falar, esse homem aí é um lunático, ele está fora de si. Quem deu essa autoridade para ele fazer isso? Então não era fácil mesmo na época dele. É verdade, é verdade. Eu fiquei impressionado ali quando o professor ensinou a respeito que quando Paulo, né, fala aos Gálatas, né, ele chama eles ali de imbecis, né? Tem juízo, imbecil. Pastor Isaías. Imbecis e idiotas, né? Exato. Pastor Isaías. Por favor. Está ouvindo? Estamos ouvindo. E foi fácil para João Batista pregar, porque ele prega antes de Jesus. Antes do nascimento de Jesus, ele já pregava o nascimento, e ali ele já chamava aquele povo de raça de víbora, já chamava aquele povo de tantas outras coisas ali, e os povos ficavam escutando aquela pregação, e aí eles deviam pensar, da onde vem essa autoridade? Da onde ele tirava essa autoridade toda naquele... Porque Jesus não tinha nascido ainda não tinha se cumprido ainda já o nascimento de Jesus, mas diz que João Batista ele já vinha pregando o nascimento, que vinha um que ia batizar com fogo, ia batizar com o Espírito. E aí, como é que eles recebiam isso de João Batista? Como é que era como é que isso entrava no coração desse povo e eles aceitavam a forma de João Batista falar com cada um deles? Me dá uma ilustração sobre isso daí, porque é muito forte.
Entendeu, professor? Entendi. A gente, quando olha João Batista, é bem interessante essa pergunta, porque dá a intenção assim, que Jesus ele sempre foi rejeitado e que João Batista ele sempre foi aceito, né? Dá para dar esse paralelo. Geralmente as pessoas fazem esse paralelo. Mas tem um texto que ele é muito importante, que é um texto que é colocado na boca de Jesus, lá em Mateus 11, onde Jesus ele faz ele mesmo uma comparação com João Batista, né? Quando João encaminha lá os discípulos para falarem com Jesus, ele está preso, então ele encaminha os discípulos para perguntar se Jesus é mesmo aquele que havia de vir ou se deveríamos aguardar outro. Aí na boca de Jesus está dizendo, olha, o João veio e ele não comia nem bebia, e o que o povo chamou ele? De endemoniado. Então, o que a gente percebe? Que João, ele pregava com aquela autoridade toda, mas chegou num certo ponto que quando os religiosos eles não conseguiram mais refutar, eles também partiram para esse argumento de que João tinha demônio. Então, assim, João ele estava acabando com a religião, se a gente fosse observar, porque como ele está pregando o arrependimento ali através do batismo, as pessoas não precisavam ir mais no templo para ter o perdão dos pecados. Elas eram necessárias ali o batismo de arrependimento, então você não precisava pagar mais os sacrifícios. Então, de fato, ele estava movimentando bastante coisa ali. Qual que é o argumento que ia usar para ele? Não tem argumento, porque ele era um homem de uma família validada, o pai dele era um oficial do templo, lembra? O pai dele era da tribo de Levi, o pai dele era sacerdote. Então, ele vinha de uma família que era validada, ele tinha um apoio. Possivelmente, ele foi criado aí naquelas comunidades do deserto porque os pais dele já eram de idade avançada. Então, ele vai ficar órfão, ele vai ficar sendo criado ali por aquelas comunidades, e eram comunidades rigorosíssimas na fé. Eram comunidades totalmente afastadas ali daquela religião corrompida. Era um homem que tinha alto valor moral, e a sua pregação era uma pregação que abalava as estruturas. Ele pregava ali no deserto, era um local de passagem, então a notícia era divulgada e vinha a pessoa de Jerusalém, pessoa lá do centro da religião. Então, o que Jesus fala? Que chegou num certo momento que as pessoas começaram a falar que o João Batista era alguém que tinha demônio. Então, Jesus coloca em comparação, porque ele fala, olha, o João veio e fez isso, e o pessoal falava que era endemoniado. Aí veio o filho do homem, que comia e bebia, que estava junto do povo, e falava também que tinha problema. Então, ou seja, a religião ela sempre vai encontrar algum problema na pessoa. Se ela é uma pessoa ascética, né, que nem João, que não come, não bebe, vive isolado, vai ter demônio. Se é uma pessoa que come, que está lá, faz um samba no reino, fica lá no churrasco, tem demônio também. Então, assim, para a religião sempre tem demônio, sempre tem algo errado, não tem como. A religião ela sempre vai ver defeito, não tem jeito. Amém. Louvado seja Deus. Espera aí, Carlos. Ativa o som, Carlos. Estou ativando, espera aí. Pronto. Isso, pode falar. Pode falar. Porque então, Jesus ele via diferente, porque quando ele vem do nascimento dele, ele vai se batizar com João Batista nas águas. Então, ele via totalmente... Por isso que eu digo que quando Jesus ele nasce, ele vê ao contrário de tudo aquilo que o povo pensava e que o povo pensa. Porque quando o povo começa a prejulgar, Jesus vem e tira o jugo e fala assim, não, eu vou mostrar que é diferente. Porque Jesus ele precisava passar pelo batismo e agora ele vai seguir o ministério dele depois que passa por João Batista. Sim. Diferente de muitos prejudicos que eles querem derrubar, mas nem querem ajudar, só querem derrubar. E diferente de Jesus, não. Porque ele vinha pregando Jesus e quando chega na época que todo mundo achava que ele era louco, que era isso, Jesus vem e ele ainda fala assim para uns, aquele lá é o que vai batizar com o Espírito Santo, é aquele que vai batizar com fogo. E muitos vai atrás através de João Batista. Então, vou até ele, eu tenho que me chegar até esse homem. Entendeu? Porque João Batista, ele pregava e ele indicava, aquele lá é o que eu batizo com água, mas aquele vai batizar com fogo, vai batizar com o Espírito Santo. Diferente de mim. Ele não vai precisar de água, não, porque ele já tem o poder todo na mão dele. Entendeu? E é muito interessante que João Batista ele vem também só Jesus. Pastor, só nosso Deus é maravilhoso, né? Nosso Deus é poderoso. Gente, está muito gostoso, está muito gostoso, e nós vamos ter que terminar por causa do horário. Já agora que eu cheguei,
Agora Não, porque o começou. pessoal mora longe. O pessoal mora longe, tem que pegar ônibus. Eu também, eu vou viajar, mas eu já fui levando lá. Aí eu fui em São João rapidinho e voltei rapidinho para pegar esse. Amém. É. Amém. Participa mais vezes, Carlos. E eu Amém. gostaria que a nossa querida e amada irmã Jacira pudesse pronunciar a oração. Hoje não. Ali do Senhor, tu és a nossa luz. Sim. Espera aí, mas eu vou pegar aquela do sábado. Olha bem, vamos lá. Como sempre agora, no próprio material que nós recebemos do pastor, eles mudaram também a maneira. Eles pedem sempre agora para todos nós prestarmos bastante atenção sempre na proclamação da boa nova de Jesus, tá? Ele pede muito, porque até nas orações eles vão se aprofundando cada vez mais, e eles colocam cada oração de acordo com o tema que está sendo abordado. Então, o tema foi o sábado, então lá vamos nós no sábado, tá bem? E é um tema que é um tipo de oração que também pode ser até cantada, meditar, prestar bastante atenção. Espera aí, deixa eu ver onde eu comecei. Espera aí, não é? Muito bem. Podemos meditar também. Bom, então a meditação hoje é sobre o sábado, tá bem? Não é o homem. Eles começam assim, quando pronunciaste aquela proclamação da liberdade, quer dizer, quando Jesus pronunciou a proclamação da liberdade, que Jesus está sempre pregando a liberdade, porque cada vez que ele promove uma cura, ele promove uma liberdade, quer dizer, dá liberdade à pessoa de ter uma vida melhor, uma vida mais digna. Então, essa oração complementa isso. Não é um homem, o homem não é um homem para o sábado, quer dizer, o homem não está para o sábado, mas o sábado está para o homem. Aí eles pedem para que a gente pense na frase, tá bem? E te condenaram à morte. O que aconteceria, Senhor, no mundo, se todos os teus discípulos se nos puséssemos a praticar a tua poderosa proclamação de liberdade? Não é o homem para a lei, mas a lei é para o homem. Não é o homem para o Estado, mas o Estado para o homem. Não é o homem para a igreja, mas a igreja para o homem. Não é o homem para Deus, mas Deus para o homem. Quem escreveu isso foi Lloyd, tá? Amém, amém e amém. Essa última frase, se o pastor puder, inclusive, fazer um leve complemento, seria ótimo. Olha só. Não é o homem para Deus, mas Deus para o homem. Termina assim. Amém, irmã Jacira. Agora a senhora vai entrar lá na Senhor, tu és a nossa luz, não é isso? Não, aí acabou aqui, não. Tu quer que lê essa também? Por favor, por favor. Tá, mas eu li aquela do sábado. Então tá, vou entrar nessa então. Senhor, tu és nossa luz. Senhor, tu és a verdade. Senhor, tu és nossa paz. Querendo acompanhar, te fizeste peregrino. Tilhas nossa vida. Nos mostra o caminho. Não basta rezar a ti, dizendo que te amamos. Devemos imitar-te, amar-te nos irmãos. Tu pede que tenhamos humilde confiança. Teu amor saberá encher-nos de vida e esperança. Amém. Amém.
Louvado seja Deus. Gente, vamos terminar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento de comunhão. Eu queria pedir que o nosso irmão Carlos orasse ao Senhor, nos despedindo, por favor, agradecendo a todos pela participação. Quinta-feira, nós estaremos de novo aqui, quinta-feira. O estudo será repassado lá no grupo. O estudo, se você ainda não entrou no grupo, vá lá, entre no grupo. Peça para você entrar no grupo, pode pedir para mim, pedir para alguém. Aprendizado bíblico, ou melhor, aprendizado bíblico, e tem também o nosso no YouTube, tem no YouTube também, aprendizado bíblico. Entre aí, se inscreva lá. Por favor, irmão Carlos, já agradeço ao Senhor. Rapaz, está todo mundo ouvindo aí? Amém. Senhor Jesus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de aprender da sua palavra. Pai, pedimos também perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões, que nós transgredimos contra Ti, Pai, nos perdoa. Não tira de nós o Seu Espírito nem a Sua presença. Senhor, continua conosco nesse restante de noite, Pai, guardando e abençoando, nos livrando dos laços, Senhor, das armadilhas. Senhor, quebranta todo jogo, Senhor. Joga a toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que não provém de Ti. Aplica, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, o Seu avivamento. Coloca sobre nós, Senhor, o Seu Espírito todos os dias, Pai. Nos dê entendimento da Sua palavra. Senhor, que nós podemos entender mais de Ti. Que seja menos de nós e mais de Ti, Senhor. Que nós vemos se diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça. Pai, é o que eu te peço. Abençoe os nossos pastores que estão de frente dessa obra. Senhor, cubra ele com o Seu sangue. Dê sabedoria ao Seu filho. Senhor Jesus, coloca a mão sobre Isaías. Senhor, coloque a mão sobre a cada um irmão nesta noite. Senhor, supra a necessidade de cada um. Não deixa que venha faltar nada, Senhor, na vida dos Seus filhos. Senhor Jesus, que tiver alguma enfermidade alojada, o Senhor cura em nome de Jesus. Que tiver alguma porta fechada, o Senhor abre. E que tiver, Senhor, alguma palavra, Senhor, machucando ou maltratando o coração, o Senhor purifica em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Seja conosco. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Gente, ó quem chegou aí. Quem chegou foi o Neemias, o Hilton. Ah, que maravilha. Meu sobrinho chegou aí só para fechar a igreja. Fechou, viu? Trazer a chave. Fechar a reunião. Chegou para fechar a reunião, Neemias. Deus abençoe você. Tá bom? Gente. Paz. Beijo, professor. A Pastor, paz. pastor, paz, fica na paz. Deus abençoe.